Olá, é um prazer estar aqui hoje na Ablo com vocês para apresentar o tema. Meu nome é Silvia Nunes e nós vamos estar conversando hoje sobre terapia fotodinâmica de uma forma bem geral para dar princípios básicos do que é a terapia fotodinâmica, o que ela faz na odontologia e por que nós estamos trabalhando com isso na odontologia atual. E o espaço que isso vai ter e a importância que isso vai ter provavelmente nos próximos anos, crescente, o papel do laser nessa área e de toda a parte de biofotônica. Então, a terapia fotodinâmica, ela se baseia, na verdade, no efeito fotodinâmico. Esse efeito fotodinâmico, ele pode estar acontecendo não só na cavidade oral, mas ele existe no meio ambiente. Por exemplo, Bill Gates usa o efeito fotodinâmico para descontaminar a água na África. E ele se baseia no quê? No uso de um produto que sozinho é inócuo, não faz nada, mas associado à radiação, associado à luz, ele e a luz vão causar um efeito, que é a produção de estresse oxidativo no local e matar a célula, a bactéria, fungo, o que tiver na região alvo. Então, dentro do nosso conceito na odontologia, nós trabalhamos hoje com a terapia fotodinâmica antimicrobiana, que é chamada APDT, ou Antimicrobial Photodynamic Therapy. O PDT vem do inglês, que é Photodynamic Therapy, e o APDT, então, seria Antimicrobial Photodynamic Therapy. É uma terapia que junta laser, um corante e micro-organismo. E o nosso objetivo com essa terapia é acabar com infecções locais, é destruir micro-organismo in situ, no local da infecção. Com algumas vantagens em relação ao uso de antibióticos, porque você está trabalhando somente a flora patogênica do sítio contaminado e não o corpo inteiro. Então, hoje em dia, nós estamos trabalhando em que áreas da odontologia com isso? Toda a área em que eu apresento uma infecção. E tirando as más oclusões e a ortodontia, provavelmente toda odontologia trabalha em cima de infecção. A gente tem cárie, que é tecido contaminado, a doença periodontal, que é uma infecção bacteriana, tratamento endodôntico, candidíases, herpes, tudo isso está associado a bactéria, fungo, vírus e, portanto, temos uma indicação que pode, para poder usar a PDT dentro disso. Por que então está se estudando PDT antimicrobiano? O que acontece? Por que isso se tornou importante? Porque PDT começou, o primeiro relato de PDT é de 1900, basicamente, 1901. Aí você fala assim, nós estamos em 2016, por que de 1901 até agora eu nunca ouvi falar nisso e por que agora isso é importante? Todo mundo está ouvindo falar hoje de resistência microbiana, de micro-organismos resistentes. Todos nós, dentistas, trabalhamos hoje com concentrações, por exemplo, de hipoclorito muito maiores que no passado, por quê? Resistência microbiana. Além da resistência microbiana, a odontologia hoje está sendo bastante associada também a doenças sistêmicas. Então, nós temos a medicina periodontal, mostrando quanto uma infecção na boca pode ser importante para o resultado de saúde geral do paciente. No diabetes, por exemplo, o link está bem claro. Um paciente com doença periodontal não controlada dificilmente controla a glicemia. Assim, e vice-versa, um paciente com a glicemia elevada dificilmente controla a doença periodontal. Então, existe um link entre isso e essa doença, basicamente, ela está associada ao que? A micro-organismo e destruição de periodonto. E dentro desses conceitos, as cepas resistentes também estão presentes na cavidade oral. Porque uma outra coisa que hoje nós, como dentistas, não enxergamos muito, porque não pedimos antibiograma, porque não temos acesso, talvez, a análise da cavidade oral do paciente, eu receito antibiótico inespecífico. De repente, a bactéria que está causando a infecção é resistente, mas eu não tenho essa informação e não tenho como obter essa informação hoje. Então, a gente acaba dando antibiótico de amplo espectro. Às vezes, a situação se cura sozinha, outras vezes não a cura, porque nós não temos a bactéria resistente a isso. Além do problema de resistência microbiana, isso é um problema global gigantesco. A Organização Mundial de Saúde aponta isso como um dos possíveis grandes problemas para os próximos anos. Se a gente observar nesse slide, vocês vão ver que existe micro-organismo resistente no mundo inteiro.
Os custos disso são elevadíssimos, tem custo aí como 1,5 trilhões por ano de bactéria resistente na Europa. E na América do Sul, se a gente for olhar o dado do Brasil, a gente vai ver que tem 60% aí de bactérias resistentes sendo reportadas. Em alguns trabalhos que nós fizemos, nosso grupo acabou fazendo, nós encontramos essas bactérias resistentes dentro da cavidade oral. Então, por isso, imaginando que a cavidade oral é o site primário de formação de biofilme, um biofilme que, através da própria escovação, quando os vasos sanguíneos podem arrebentar, pequenos vasos do periodonto, essa bactéria pode ganhar acesso à corrente sanguínea. Então, existir bactéria resistente dentro da cavidade oral, possivelmente está abrindo uma porta de acesso para essa bactéria para o corpo inteiro do indivíduo. Então, é importante para a gente ter um controle microbiano interessante e quanto menos antibiótico, vamos dizer assim, antimicrobianos nós utilizarmos, menor a possibilidade de seleção de resistência nós vamos estar encontrando. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, na faixa etária entre 35 e 44 anos, ninguém no mundo basicamente é saudável. Se você olhar nesse gráfico a porcentagem de pacientes saudáveis, a porcentagem de pacientes saudáveis está aqui, nessa faixa inferior. Vocês vão ver que em todos os continentes ela é próxima a zero. E a gente tem um maior número de pacientes com algum grau de doença e também com doença severa, que é essa faixa pretinha aqui em cima. Então, se no mundo inteiro os pacientes estão em risco de doença periodontal, se essa bactéria pode ser resistente e pode ganhar corrente sanguínea, então eu tenho que tratar isso como um problema sério. Observando esse link aqui, nós estamos com alguns trabalhos mostrando bactérias comuns da cavidade oral, como Streptococcus mutans, causador de cárie, e seu link com doença cardiovascular possível, algumas conhecidas como Porphyromonas gengivalis e artrite reumatoide. Então, existem vários hoje, inícios de evidência científica de bactérias orais causando outras complicações. Então, para nós dentistas hoje, é muito importante controlar a infecção oral e, além de controlar a infecção oral, como eu vou controlar essa infecção oral? Então, isso é importante. Hoje, o nosso tratamento se baseia em o quê? Remoção mecânica. É isso correto? Nós vamos continuar raspando a bolsa, eliminando o biofilme do canal, porque a remoção mecânica é a forma mais efetiva de estar retirando esse biofilme e diminuindo o grau de infecção. Só que o que acontece? Quando eu não consigo retirar, porque não tenho acesso, é difícil, não sei se remove tudo, um canal secundário, uma bolsa periodontal que está fechada, o que eu acabo acontecendo? Eu uso o antimicrobiano. E no que eu vou estar utilizando esses antimicrobianos, eu vou estar podendo selecionar alguma resistência. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse uso de antimicrobianos, porque o antibiótico hoje é prescrito, como eu falei, de forma inespecífica. Eu não faço um antibiograma e dou um específico para a doença. Eu dou um antibiótico de amplo espectro e o paciente, muitas vezes, não está educado o suficiente para utilizar como indicado, pelo período determinado. Ele sente melhora do quadro, ele para de tomar o antibiótico. E aí, minha chance, novamente, de seleção de resistência aumenta. Cavidade oral, como vocês sabem, é o local recoberto de biofilme, e isto pode estar trazendo para a gente algumas dessas consequências. Esse quadro é bastante importante, ele representa o quê? Na coluna do meio, a gente tem o ano que o antibiótico foi introduzido no mercado nos Estados Unidos. E na coluna, nessa última coluna, o ano da primeira resistência microbiana reportada. Então, se vocês observarem aqui, ó, o antibiótico foi lançado em 1960, em 61 já tinha bactéria resistente. Em alguns casos, no mesmo ano já aparecia, olha, esse aqui, em 1999 ele foi lançado, em 1999 eu já tinha resistência. Então, a evolução da bactéria é muito rápida, essa formação de resistência é muito rápida e nós não estamos ganhando essa guerra. Portanto, usar outros métodos para controle antimicrobiano é extremamente interessante hoje. A cavidade oral é um reservatório de bactérias resistentes, e um dado assustador é que dentistas são responsáveis por 10% aproximadamente da prescrição de antibiótico no mundo. Então, se vocês pegarem toda a área médica, dermatologia, cardio, e pensar assim, dentistas são responsáveis por 10% da prescrição de antibiótico, é muita coisa. Então, se nós conseguirmos diminuir essa prescrição, é fantástico. E dentro desse conceito que entra a terapia fotodinâmica. Claro que nós usamos outros antimicrobianos também.
Os outros antimicrobianos como clorexidina, hipoclorito, hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio, por exemplo, tem bactéria resistente hoje a hidróxido de cálcio. Hipoclorito era pregado há 20 anos atrás se usar a concentração de 0,5%, que era DAC, líquido de DAC, era suficiente para matar a bactéria. Hoje nós estamos usando soda clorada, 2,5%, quer dizer, se aumentou mais de 200 vezes a concentração e mesmo assim ainda tem bactéria que resiste a isso. Então, as nossas doenças na cavidade oral são muito de origem microbiana, como eu falei para vocês, a cárie, doença periodontal, infecção periapical, infecção fúngica, e tudo isso é uma oportunidade para a terapia fotodinâmica. Porque terapia fotodinâmica trabalha, sim, bactéria, fungo e vírus. Então, nós temos toda recoberto com um único mecanismo, um único produto. Então, o produto seria o nosso corante fotossensibilizador, que hoje nós estamos usando muito azul de metileno, uma fonte de luz, que hoje é um laser vermelho, e essa mesma combinação poderia estar matando bactéria, fungo e vírus. Então, eu não preciso usar um antifúngico, antirretroviral e mais um antibiótico para tratar uma infecção. Um só produto estaria cobrindo todo o espectro possível de infecção nesse canal. Então, o que eu preciso hoje? Eu preciso de um fotossensibilizador, como eu falei para vocês, ou corante. Uma fonte de luz e o meu alvo, que no nosso caso é micro-organismo. No nosso caso, nós vamos estar tratando bactéria, fungo e vírus. Na medicina, eles tratam também tumores, eliminam células, mas na odontologia hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre bactéria, fungo e vírus. Existem vários fotossensibilizadores. Nós estamos usando azul de metileno e por estar usando azul de metileno, o nosso laser é o laser vermelho. Mas eu posso estar usando verde malaquita, eritrosina, curcumina, e cada um deles vai ter especificidade para um comprimento de onda para uma luz diferente. Então, a única coisa muito importante ao selecionar o meu fotossensibilizador e ao selecionar a fonte de luz que eu vou utilizar é que eles tenham, que eles combinem. Então, o meu fotossensibilizador tem que ser ativado pela minha fonte de luz. Minha fonte de luz tem que ter penetração para chegar na área-alvo, onde está o micro-organismo. O segundo ponto é a fonte de luz. Não precisaria ser um laser para fazer terapia fotodinâmica, eu falei para vocês, ela foi descoberta em 1900. O primeiro laser, a teoria do laser já é de 1917, o primeiro laser é da década de 60, portanto, quase 60 anos antes já se descobriu a terapia fotodinâmica. Não é necessário o uso de laser. Por que nós usamos laser, então? Porque, devido à anatomia da cavidade oral, para tratar um canal, por exemplo, é muito interessante ter uma fibra ótica que entre dentro do canal. E a fonte de luz que entra numa fibra ótica de forma relativamente simples é um laser. Então, por isso nós estamos usando o laser hoje. E qual é o comprimento de onda? Que laser nós vamos utilizar? Aqui estão alguns sistemas que existem no mundo inteiro. Aqui são sistemas, tem um do Brasil, tem sistema do Canadá, da Dinamarca, da Áustria. Então, a terapia fotodinâmica ela está sendo usada no mundo inteiro e são todos sistemas para odontologia. O que é importante dentro disso? Que a combinação do fotossensibilizador com a fonte de luz, o fotossensibilizador não pode ser tão concentrado que não deixe passar a luz, ele tem que ter uma concentração bem razoável para que haja penetração da fonte de luz, e a fonte de luz tem que alcançar todo o comprimento da minha infecção. Se a gente olhar esse quadro, a figura A, B e C, nós estamos vendo que na figura A luz não chega no ápice. Como é que eu vou tratar endodonticamente esse dente? Não tem como. A figura C me mostra, sim, uma possibilidade de tratamento de uma infecção endodôntica de forma apropriada com luz uniforme pela raiz toda. Se eu não usar esta fonte de luz, que nesse caso é um difusor óptico, eu vou ter as situações A e B, e imaginando que eu quero tratar uma infecção apical e não tenho luz chegando lá, a terapia não vai ser efetiva. Não vai ser efetiva porque a terapia fotodinâmica com luz e o corante, ela vai ser efetiva desde que os dois estejam apropriadamente na área-alvo. E quanto aos micro-organismos, então? Eu falei que mata bactéria, fungo e vírus. Obviamente, não é tudo igual. Eles têm tempos de morte diferentes. Dentro das próprias bactérias, as gram-positivas e gram-negativas trabalham de forma diferente. A gram-positiva é mais fácil de ser afetada do que a gram-negativa, porque a gram-negativa tem uma membrana externa, que seria uma outra barreira, uma outra proteção. A gram-positiva, ela tem um pouco mais fácil de matar.
fungo, por ser maior, até fisicamente maior do que a bactéria, ele tem mais alvos, também é mais difícil estar atingindo o fungo. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Eu posso trabalhar com concentrações um pouco diferentes, mas eu vou trabalhar com tempos de luz diferentes, principalmente. Eu posso ter o mesmo produto, mesma concentração de corante, eu só modifico os tempos de radiação. E aí eu vou aumentando o meu tempo de radiação para conseguir superar essas dificuldades. O mecanismo de ação, basicamente, seria o quê? Eu entro com uma fonte de luz em cima de uma célula, só a luz não vai acontecer nada, só o corante não vai acontecer nada. Eu ponho lá o azul de metileno, não acontece nada sozinho. Agora, quando eu irradio uma célula que está corada com o azul de metileno, vai acontecer uma série de processos e esses processos levam à formação de espécies reativas de oxigênio, que são chamadas de radicais livres, não são radicais livres só, são espécies reativas de oxigênio, e essas espécies reativas de oxigênio levam à destruição da célula por estresse oxidativo. A nossa vantagem na odontologia, trabalhando com a PDT antimicrobiana, é que, de novo, as células bacterianas são muito menores que as células humanas, então os tempos de radiação que eu tenho para matar células são muito mais baixos do que os tempos que eu tenho para matar bactérias, são muito mais baixos que os tempos necessários para matar célula. Enquanto para tratar um tumor, aí, um médico fica em torno de 1 hora irradiando, para matar uma célula eu posso estar usando o tempo aí de 5 minutos, estourando. A gente trabalha de 2 a 5 minutos. Então, a nossa margem de segurança é enorme e por isso é que eu mantenho preservada as células da cavidade oral e consigo estar destruindo as bactérias. Aqui é um exemplo, aqui é uma microscopia de força atômica e é só um exemplo para vocês de como essa bactéria pode ser destruída. Aqui é uma Escherichia coli íntegra, a gente vê ela inteira aqui nessa figura, arredondada, membrana íntegra. Depois de 3 minutos de PDT, nós já temos esse aspecto achatado, parece um grão de milho agora. E aí eu continuei irradiando 10 minutos de PDT, ó. Existe o estouro até desse micro-organismo e a gente acaba tendo a morte celular. Então é uma reta, quanto mais eu irradiar, mais morte celular eu vou estar obtendo. Aonde aplicar isso na odontologia, clinicamente? Aqui tem um quadro para vocês com algumas possíveis aplicações. Então, descontaminação de canal, pericoronarite, periimplantite, abscesso periodontal, herpes, candidíase. Eu posso descontaminar prótese, eu posso descontaminar dentina, usar dentro da teoria do ART, do tratamento restaurador atraumático. Então, dentro da odontologia, aonde eu quiser diminuir a carga de micro-organismos, diminuir a contaminação, eu posso estar usando a terapia fotodinâmica. Aqui um exemplo para vocês de caso clínico utilizando a terapia fotodinâmica e como fazer essa aplicação clinicamente, né? Clinicamente, a gente coloca o fotossensibilizador na área-alvo, tem um tempo de pré-irradiação de 1 a 5 minutos e irradia a área. Hoje a gente está preconizando aí por um tempo médio de 2 minutos, um pouco menos, um pouco mais, mas é um tempo bastante razoável para se conseguir uma redução interessante. O mais importante, o micro-organismo tem que estar corado, a luz tem que alcançar toda a extensão e o corante não deve sofrer interferência de outros líquidos. O que são outros líquidos? Saliva, sangue, por exemplo, eu tenho que diminuir o sangramento da região para trabalhar, mesmo numa periodontia é mais difícil, mas eu consigo controlar um pouco o sangramento. Onde eu tiver drenagem, eu tiver presença de pus, esse fotossensibilizador também não vai funcionar tão bem. Então, quando eu diminuir essa interferência com líquidos, vai ser mais interessante. Observando esse quadro aqui, então, paciente com um quadro de periodontite, a gente faz a raspagem, não se deixa de raspar, faz a raspagem, descontaminação dessa área, a aplicação do corante e aqui a fonte de luz irradiando o local. Aqui são alguns controles, esse trabalho aqui foi apresentado alguns anos atrás no CIOSP, onde se mostrou que você tinha um ganho na redução microbiana após raspagem e também uma recolonização diminuída quando a PDT era utilizada. Aqui é um caso bastante bonito de uma paciente com amelogênese imperfeita, uma bolsa periodontal de 10 milímetros aproximadamente nessa região anterior e inferior. Foi feita a raspagem, uma sessão de terapia fotodinâmica, o quadro não melhorou tanto, resolvemos fazer uma segunda sessão de terapia fotodinâmica e aí a paciente retornou uma semana depois com este quadro
e aí vai fazer a sondagem, observa a isquemia da sonda aqui nessa área, então realmente eu consegui uma boa cicatrização dessa área, e isso aqui em 15 dias. Poderia ter sido conseguido sem terapia fotodinâmica? Sim, mas todos vocês sabem quanto é difícil. Sem um acesso cirúrgico, sem uma abertura, você conseguir um resultado desse em 15 dias. Então, aqui alguns casos de pacientes que a gente realmente usa para descontaminar, e eu descontamino essa região até antes de fazer o procedimento cirúrgico, para que não tenha tanta bacteremia nesses casos, né? Você vai cortar essa gengiva, essa bactéria vai cair na corrente sanguínea. Os resultados clínicos são muito bons. Em endodontia, nós temos preconizado e usado bastante, com bastante resultado, tem vários trabalhos publicados no nosso grupo, que mostram a cicatrização das lesões endodônticas pela ação não só da PDT, do tratamento endodôntico, mas que a associação dos dois tem mostrado resultados interessantes, inclusive na velocidade de cicatrização aqui dessa área. Aqui em endodontia, por exemplo, um caso de bactéria resistente, que esse paciente se apresentava com abscesso, ali uma fístula, nós conseguimos fazer um antibiograma, e quando se faz o antibiograma, se percebe que esse paciente tem várias bactérias resistentes inicialmente. Depois do primeiro tratamento endodôntico, ainda encontramos enterococos e enterococos resistentes, e depois da PDT não teve crescimento bacteriano, tá? Então é bastante interessante porque eu associando ela ao meu tratamento convencional, eu consigo resultados bastante bonitos e efetivos aí a longo prazo, o que é bem interessante. Outras possibilidades, o paciente já veio para cimentar um pino, o dente foi tratado por outra pessoa, eu posso fazer descontaminação dessa região antes da cimentação do pino, o que também pode ser bastante interessante. Não há comprometimento estético, restaura o dente, não tem nenhum comprometimento estético do dente. Então, vocês veem que assim, algumas pessoas tinham problemas, vai ficar azul, vai ter algum problema de manchamento. Dentro das concentrações utilizadas hoje em clínica não há problema de manchamento. Então a terapia fotodinâmica, pelo que a gente está vendo aqui, é uma alternativa muito viável, muito possível para tratamento de infecção localizada. Ela já está sendo bastante aplicada clinicamente. As concentrações de corante são baixas, não existe nenhum problema com a estética. Os nossos lasers hoje são efetivos para isso em tempos viáveis clinicamente, tempos de 2, 4 minutos. Então, disseminar o problema da resistência bacteriana, educar os nossos pacientes e usar a tecnologia hoje disponível com laser, com a terapia fotodinâmica para diminuir essa resistência microbiana, pode ser uma alternativa muito interessante para a odontologia. Obrigada a todos.